Quero te convidar, você mesmo sentado, ainda sentado, você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 do Evangelho segundo São Lucas. Eu quero ler com você a partir do versículo 29 até o versículo 36. E hoje nós vamos estudar a nossa 21ª parábola. E hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira, não a parábola da figueira estéril, né? Já estudamos a parábola da figueira estéril. E hoje nós vamos estudar a parábola da figueira, que tem a ver com o princípio das dores. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 29 a seguir. Amém? Então vamos lá. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabei, pois, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando verdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Está aqui, né? Mais uma parábola para a gente estudar. E essa parábola ela tem todo um contexto agora escatológico, né? O que é escatologia? A escatologia ela é a doutrina que ela foca em estudar os acontecimentos dos últimos tempos, dos últimos dias. E Jesus, ele quando aplica essa parábola, sempre a gente tem estudado que Jesus ele começa a aplicar a parábola a partir de, digamos assim, de algo que estava acontecendo em sua volta. Jesus, ele contextualiza. Então, vamos ver porque Jesus aplicou essa parábola, né? Essa parábola que tem a ver com a escatologia ou tem a ver com os indícios dos últimos dias, dos últimos tempos. E a gente vai ver que essa parábola ela está contextualizada lá antes. Se você voltar comigo, né, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu até te oriento a ficar com ela aberta, né, porque o nosso texto principal é esse. E geralmente a gente fica detido na parábola mesmo. Mas se você voltar comigo no versículo 5, nós vamos ver porque tudo isso começou. Então vamos lá, versículo 5. Diz assim: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Bom, Jesus ele começa a chamar a atenção dos discípulos para que eles deixassem de olhar ou enxergar aquilo que era físico, aquilo que era humano, transitório, né? Porque todo o contexto do templo ele aponta para algo transitório. A gente tem estudado isso aqui, né? Tenho certeza que você tem aprendido com isso, que o templo foi algo transitório, né? Do qual Deus ele usou
o tabernáculo, né, para habitar entre o povo. Deus usou o templo para se relacionar e habitar entre o povo. E depois Deus veio, né, Deus tabernaculou, ou seja, o verbo se fez casa, o verbo se fez carne, é isso que a Bíblia diz, né? E quando Jesus vai ao céu, nós nos tornamos agora habitação, casa de Deus. Mas Jesus, ele falando sobre o templo, quando os discípulos admiravam, falavam, olha, Senhor, que coisa gloriosa, o templo aqui ornamentado de pedras preciosas, tão excelente. E Jesus vem com essa implicação, dizendo, olha, vede essas coisas, vocês estão de olho nisso aqui? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo isso será destruído. Então vem a pergunta aqui, que tudo começa, e perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E o interessante, irmãos, que a Bíblia ela é tremenda. É por isso que Jesus fala assim, olha, examinai as Escrituras, né? Examinai as Escrituras. A Bíblia não é um livro para simplesmente a gente ler como um livro de cabeceira, não, de forma alguma. A Bíblia ela é um livro para que a gente possa mergulhar nela, para que a gente possa interagir com ela, para que a gente possa examiná-la, para que a gente possa realmente desfrutar das Escrituras, porque ela realmente vai falar de coisas gloriosas. E é interessante, irmãos, porque a Bíblia é um livro muito profundo, né? Quando a gente estuda a respeito de Jesus, ou antes da vinda de Jesus, entendendo que ele é Deus, que ele sempre existiu, que ele é desde a eternidade, mas antes dele tabernacular, né? Antes dele assumir forma de homem, quando Isaías começa a falar da vinda de Jesus, você vai ver isso muito Isaías falando, né? E muitas vezes Isaías fala tanto da primeira vinda quanto da segunda vinda de Jesus. Dentro de um mesmo texto, o profeta, ele falava tanto da primeira vinda quanto da segunda vinda de Jesus. E é interessante que quando a gente olha para esse texto aqui, Jesus começa a trazer uma referência para a destruição do templo, tanto para algo para aqueles dias, como para algo também escatológico, para algo que iria estar relacionado aos últimos dias. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que a gente pudesse enxergar essas duas questões aqui dentro, tá? Algo para os dias dos discípulos e algo para o nosso tempo, eu creio para o nosso tempo, né? Acredito para os nossos dias, algo para aquele século e algo para os séculos vindouro. E aí Jesus começa a falar, vejamos, versículo 8 aqui, respondeu ele, vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Veja só, o fim não será logo. Então ele disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, observa bem esse versículo, irmãos. Antes, porém, de todas estas coisas que Jesus mencionou, lançarão mão de vós quem? Os discípulos do qual estavam ouvindo Jesus naquele momento. Ou lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa presença que ganhareis, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Algumas versões vai dizer assim, e na vossa paciência que ganhareis a vossa alma. Observa que Jesus, ele começa a falar de algo presente para algo futuro.
Jesus diz, olha, Senhor, quando isso vai acontecer? É a pergunta dos discípulos. E Jesus vai dizer assim, vede que não sejais enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, ou seja, eu sou o Cristo. Ou talvez a gente pode entender que muitos viriam dizendo assim, que esta obra, aquilo que eu estou fazendo em nome de Jesus. E Jesus vai dizer assim, não os sigais, né? Não dê ouvido para eles. Quando ouvides falar de guerras, de rumores de guerra, de revoluções, não vos assusteis. Ele diz assim, haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes, vários lugares, coisas espantosas, mas antes que tudo isso aconteça, vão lançar mão de vocês. Então observa aqui, irmãos, que Jesus começa a falar de coisas futuras e coisas presentes. Ele vai dizer assim, olha, saber que essas coisas ainda não estão próximas, mas antes disso, vão lançar mão de vocês. E é o que a gente vai ver futuramente, aqui depois dessa palavra que vai acontecer. Os discípulos, com exceção de João, né, que o evangelista, todos são mortos, todos são decapitados, são crucificados, são realmente perseguidos. E o interessante de tudo isso daí, irmãos, é porque essa profecia de Jesus para o templo, ela estava prestes a acontecer. Aquilo era algo para aqueles dias. E o interessante disso daí, irmãos, é que sempre que Deus manifesta um juízo sobre o seu povo, o templo ele é destruído, o templo ele é derrubado. Se a gente for olhar, se a gente voltar aqui, ó, vamos lá em Daniel, no capítulo 1 de Daniel. Vamos deixar nossa Bíblia marcada. Mas vai em Daniel comigo, lá depois dos profetas, né, de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2. Amém? Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Daniel aqui, depois de Ezequiel, diz assim, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aqui dá início ao, vamos dizer assim, ao cativeiro babilônico, ao cativeiro de Israel. Israel se tornou cativo da Babilônia, por quê? Porque rejeitaram a Deus, porque rejeitaram ao Senhor. Irmãos, Deus, Ele é um Deus reto, Deus, Ele é um Deus de amor, e Deus, Ele é um Deus também de juízo e de justiça. Amém? Deus é um Deus de juízo e um Deus de justiça. Então, o que aconteceu nos dias de Daniel, quando Daniel descreve, ou melhor, nos dias de Joaquim, aonde Deus permite Nabucodonosor sitiar Jerusalém e realmente levar cativo para a terra da Babilônia. Aquilo manifesta o juízo de Deus sobre seu povo. E aqui o que Jesus está falando agora para os discípulos é algo que iria acontecer naqueles dias. A história ela vai contar que no ano 70 depois de Cristo houve uma invasão em Jerusalém. Houve tamanha invasão em Jerusalém de 134 dias, ficaram em volta de Jerusalém, Jerusalém ficou sitiada por 134 dias, e depois eles entraram, atravessaram as muralhas de Jerusalém, e essa profecia, essa palavra de Jesus, ela se cumpriu. Jerusalém ela foi derrubada, o templo ele foi derrubado, foi colocado abaixo, o templo foi incendiado, foi destruído. Alguns contam que aquilo que havia de ouro nas paredes foi queimado pelos soldados romanos para que aquele ouro pudesse derreter. Então ali não realmente, irmãos, aquela palavra profética de Jesus aconteceu ao pé da letra ali. Não ficaria pedra sobre pedra. Tudo foi derribado, tudo foi colocado abaixo.
Você vai ver que parte dessa palavra profética foi aplicada para aqueles dias ali, os dias. Claro, Jesus já havia morrido, ressuscitado, alguns anos, praticamente, digamos, uma geração, 30 anos depois, que Jesus havia ressuscitado, 30 anos depois, o que aconteceu em Jerusalém. Agora veja só, porque Jesus diz assim, os discípulos perguntam, Senhor, quando saberemos que isso está prestes a acontecer? Aí vem uma resposta interessante de Jesus aqui, para os discípulos dentro daquele tempo. Ele fala assim, aqui no versículo 20, olha só. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Senhor, quando saberemos que o templo será derrubado? Quais os indícios? O Senhor começa a trabalhar ali com, digamos assim, Jesus começa a trabalhar com algumas afirmativas para que eles pudessem perceber o momento da destruição do templo de Jerusalém. E Jesus vai dizer assim, quando vocês virem Jerusalém sitiada, ou seja, quando a cidade estiver envolvida de soldados, fiquem certos que está perto a destruição de Jerusalém. Então, o interessante é isso, é observar os sinais que Jesus está dizendo. Então, a história diz que no ano 70, um general romano chamado Tito, ele sitiou a cidade de Jerusalém. E depois de alguns dias ele entrou, e realmente houve uma grande chacina, houve uma grande mortandade dentro da cidade. E realmente os muros foram derrubados, o templo foi derrubado, o templo foi destruído e a palavra profética de Jesus aconteceu de não ficar pedra sobre pedra. E pode ter certeza, irmãos, que isso daí é um quadro apocalíptico para aquele tempo. Com certeza, entenda que isso foi um quadro apocalíptico ali, daquilo que aconteceu para aquele tempo, para aquela época de destruição, de manifestação, de juízo de Deus. Por quê? Porque rejeitaram a Jesus. Porque rejeitaram. Você vai ver que todos os profetas vinham anunciando a destruição de Jerusalém e o arrependimento. Arrependam-se, se voltem para o Senhor, se voltem para Deus. E quando nós olhamos que o povo não se arrependia e continuava com seu coração, com a sua cerviz dura e não se inclinava diante de Deus, o juízo de Deus se manifestava. Da mesma forma, Jesus veio, Jesus pregou a sua palavra e mesmo assim Jerusalém não se prostrou, não reconheceu Jesus como Messias. E o juízo de Deus foi manifestado ali. No ano 70 foi destruído. E sabe o que aconteceu, irmãos? A partir daquele período, a partir daquela época lá, não a partir daquela época, na realidade 526 anos antes de Cristo. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, e traz o povo cativo, e eles passam 70 anos cativo na Babilônia, a partir daquele tempo, o povo de Deus, eles começam a ficar, digamos assim, sem a sua nacionalidade, sem o seu estado. Muitos se dissiparam, muitos se perderam, e quando voltaram a habitar novamente naquele local, já não era mais um povo que tinha um rei. A partir daquele momento que eles foram deportados da Babilônia, o que acontece? Sempre estiveram debaixo de um reinado, sempre estiveram debaixo de uma autoridade gentílica. Não era mais um rei judeu, um rei hebreu, um rei judeu que estava reinando sobre Israel. Depois que Israel volta do cativeiro, eles estão agora enfrentando um período onde o povo gentil está com autoridade sobre eles. E nos dias de Jesus, era o Império Romano que prevalecia, eram os Césares, o Império Romano quem dominava. Então, tanto é que os judeus esperavam o tempo todo o Messias na pessoa de um guerreiro, daquele que viesse realmente. Eles esperavam o Messias para os seus dias, como o Messias dos últimos dias. Por quê? Qual a diferença da primeira e da segunda vinda de Jesus? Porque a primeira vinda, Jesus ele veio como um cordeiro. Por que como um cordeiro? Porque ele deveria ser sacrificado. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Então, a primeira vinda de Jesus, ele vem como um cordeiro para morrer. A segunda vinda de Jesus, ele vem como um leão para reinar. Então eles confundiram, eles não entenderam essa parte escatológica. É quando muitas vezes Isaías lá estava profetizando a respeito de Jesus, da vinda do Senhor, e eles não conseguiam entender essa questão da primeira vinda e da segunda vinda. Você lembra quando nós falamos aqui esses dias a respeito da multiplicação dos pães? E logo tentaram lançar mão de Jesus e fazer dele rei.
Mas esse não era o propósito de Jesus, irmãos. Jesus não é ninguém que vai colocá-lo numa cadeira. Irmãos, a questão de Jesus ser cordeiro e ser leão não é algo que o homem estabelece. Ou seja, quando Jesus veio para morrer, não é o homem simplesmente que iria matá-lo. Ele veio como sacrifício. O tempo todo ele diz o quê? Eu vim para dar a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou. Da mesma forma, ninguém vai pegar Jesus, irmãos, para sentá-lo numa cadeira e fazê-lo rei, porque ele é rei. Quando ele vier, ele vem para reinar. Não é que alguém vai dizer, olha Jesus, o templo está aqui montado, então essa cadeira é sua, então venha. Não, ele virá como um leão agora. E quando ele vir como leão, ele vai vir para reinar. Não é o homem que vai entronizá-lo, ele já é rei por excelência, ele é rei absoluto. Então eles não conseguiram entender ou distinguir esse tempo aí. Mas observamos o seguinte, observamos que depois que o povo é deportado, eles voltam do exílio babilônico, depois que eles voltam, nunca mais Israel é a mesma nação. E quando chega aqui no ano 70, onde essa palavra profética de Jesus se cumpre para esse tempo aqui, quando o general Tito entra em Jerusalém e destrói ali tanto os muros de Jerusalém, quanto também o templo de Jerusalém, o que acontece com o povo? O povo ele é, digamos assim, espalhado sobre a terra. O povo de Deus, o povo de Israel ficou espalhado sobre a terra. Você sabe até quando? Isso tudo é fato histórico. Isso aqui aconteceu, esse segundo episódio, 70 depois de Cristo. O primeiro da deportação, 526 antes de Cristo. Israel praticamente dissolveu. E é justamente, irmãos, no ano de 1948, você conhece a história? Quando Israel se torna de novo Estado, se torna nação? No ano de 1948, em outubro de 1948, a ONU estabelece mais uma vez Israel como nação. Irmãos, a nação de Israel, aquele lugar que eles habitam hoje, tem pouco tempo, de 48 para cá, pouco tempo. Agora, sabe o que é mais impressionante nisso daí, irmãos? É que Israel hoje é uma das primeiras potências mundiais. Uma nação com tão pouco tempo. Israel é, digamos assim, primeiro em termos de armamento, de exército, de agricultura, uma das melhores ou a melhor tecnologia em implantação no deserto. Um lugar totalmente ali, né? Se você for olhar no mapa, Israel está ali totalmente cercado por países árabes, países que totalmente odeiam. Quando Israel se torna nação novamente, o povo judeu ficou feliz, mas o povo árabe, irmãos, não suportaram, houve guerras e guerras. Israel mal se tornou nação e teve tanto conflito, tantas guerras que houve ali. E mesmo assim a mão de Deus foi sobre aquele povo, porque há uma promessa de Deus sobre aquele povo. E sabe o que é impressionante aqui? Porque todos os povos de todas as nações, ou melhor, todos os judeus de todas as nações começaram a voltar para o seu lugar, começaram a voltar para a sua nação. A gente vai ver que quando acontece o Holocausto, a história diz que quase 6 milhões de judeus, quase 6 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo, pelos alemães. A gente vê essa perseguição, ou seja, esse juízo de Deus. É claro que há uma permissão de Deus em tudo isso. O povo havia se dissipado, não havia mais nação. Em 1948 se torna nação novamente, o povo volta para lá. Mas por que tudo isso acontece, irmãos? Tudo isso acontece porque Deus tinha um plano estabelecido. Vamos continuar aqui a leitura aqui no versículo 20, a seguir do capítulo 21 de Lucas. Então veja só, quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem no campo, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos
para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Veja só, observa, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, você viu aqui, ó, dentro dessa palavra profética de Jesus, né, diz que eles serão levados cativos para todas as nações. Ou seja, a partir daquele momento que Israel deixou de existir como Estado, como nação, eles foram espalhados sobre a terra. Até o momento que eles voltaram para lá agora em 1948. E justamente, veja só, o interessante agora é o que essa questão histórica tem a ver com essa parábola que Jesus aqui ele começa a ensinar. Mas um fato interessante para a gente analisar ainda, que está no versículo 24, no finalzinho dele, né? Vamos só reler. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Irmãos, outra coisa que é interessante não há ninguém expert em Bíblia, dizer assim, a Bíblia a gente compreende de capa a capa, tudo. Não existe, irmãos. Porque a Bíblia é muito rica, a Bíblia ela é muito extraordinária, é muito tremenda. É claro que só nessa leitura aqui a gente está vendo Jesus falando para um povo dos seus dias, para algo que iria acontecer no seu tempo e para algo que iria acontecer futuramente. Está entendendo? Como muitas vezes a Bíblia ou Jesus está falando de coisas que iriam acontecer com os judeus, uma palavra direta para os judeus, que pode ser aplicada a nós, mas a finalidade delas diretamente tem a ver com o judeu. Quando muitas vezes Deus trata com o seu povo, com Israel, e quando Deus trata, digamos assim, com a igreja. É claro que a igreja também de Cristo ela é composta de judeus e não judeus, mas claro que há um mover de Deus diretamente para o povo judeu. E quando há de certa forma, digamos assim, essa renúncia, esse não aceitar Cristo como um Messias, isso daí abre, na realidade, um leque, ou seja, abre um acesso para nós. É exatamente isso aqui, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Paulo, ele quando fala em Romanos, ele vai dizer que nós fomos enxertados, nós éramos zambujeiro bravos, ou seja, plantas bravas, os não judeus. É interessante aqui que ele vai falar que Israel, ele é a árvore de Deus. E por eles transgredirem contra Deus, Deus os cortou. E Deus nos pegou e Deus nos enxertou na sua planta, na sua árvore. Paulo diz, olha, também vocês não se achem, vocês não queiram se achar muito, ou se vangloriar disso, porque se Deus, ele entrou, ou Deus manifestou juízo com o seu povo, por que Deus não entraria em juízo contra nós? Então, o que a Bíblia quer dizer, irmãos, que Deus estabeleceu um plano desde o começo, como se diz, dentro do arranjo de Deus. Era necessário Israel abrir mão do Messias, o não reconhecimento, para que nós, como povo gentílico, pudéssemos ter acesso a essa graça. É por isso que Paulo vai dizer que de ambos os povos, quais são os povos? 2 povos apenas. Quais os 2 povos da Bíblia? Judeu e não judeu. Quem não é judeu é não judeu. E de ambos os povos ele fez um povo. E esse povo, Paulo diz que esse povo se chama agora igreja. Amém? É por isso que a Bíblia diz que ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra que dá fundamento. Ele é a pedra que une esses 2 povos nele. E desses 2 povos ele faz um único povo que é a igreja. Então a gente poderia observar o seguinte. Veja aqui comigo em Romanos, no capítulo 11. Deixa eu ter um marcador aí para a gente voltar quando necessário. Romanos, no capítulo 11. Amém? Romanos, capítulo 11. E o versículo 12, que diz assim, ora, se a transgressão deles
redundou em riquezas para o mundo, e o seu abatimento em riquezas para os gentios, quanto mais a sua plenitude. E é claro que se lermos todo esse texto aqui, Paulo vai estar falando de Israel. Para que a riqueza de Deus chegasse até nós, para que essa dádiva chegasse até nós como gentios, foi necessário essa transgressão do povo judeu, do Israel de Deus. Aí ele usa a questão, se na sua transgressão a riqueza do Senhor nos alcançou, imagina, o que ele diz assim, imagina quanto mais a sua plenitude, ou quando Israel for restaurado por Deus. Então você vê que nisso daí é um plano estabelecido de Deus para alcance nosso. Por isso que Israel, de certa forma, transgride contra Deus, é dissipado, espalhado sobre toda a terra e está sobre o domínio dos gentios, de certa forma. Aí veja só ainda no versículo 25, desse mesmo capítulo, ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Amém? Aí se a gente continuar a ler, vai contextualizar melhor, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, e aí vai. Mas veja só o mistério aqui que Paulo fala assim, para que não sejais presumidos por vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, esse endurecimento de coração é um tratar de Deus, faz parte do plano de Deus, até que a graça, até que a plenitude dos gentios seja manifesta. Então Deus tem um agir com Israel, Deus tem um agir com a sua igreja. Podemos dizer, irmãos, que o arrebatamento da igreja, propriamente a palavra está dizendo, tem a ver com a igreja. Mas a segunda vinda de Cristo tem muito, tudo a ver com Israel. É aí onde a Bíblia diz que eles olharão e reconhecerão, e entrarão em pranto e reconhecerão aqueles do qual eles crucificaram. E cada um chorará a sua dor, cada um sofrerá o seu lamento e reconhecerão que aqueles do qual eles crucificaram eram o Messias. Então há um tratar de Deus, há um mover de Deus, tanto para a igreja quanto para Israel, mas está dentro do plano, do arranjo de Deus, esse endurecimento ou essa transgressão de Israel, a fim da graça ter chegado até nós. Amém? Então, até que a plenitude nos alcance. Aí o que acontece? Agora, Jesus ele começa a falar sobre a figueira. Então, vamos voltar lá no capítulo 21. A partir do versículo 29, tudo isso que a gente falou aqui, na realidade é o quê? É o contexto do qual Jesus aplica essa parábola. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Então, o que é que tem a ver essa parábola, irmãos? Essa parábola, muitos entendem, e eu entendo também dessa forma, que essa parábola da figueira ela tem a ver propriamente com Israel. Um dos símbolos de Israel é a figueira. Tá?
Agora, ele diz assim, olha, observe, vede, olhe para a figueira. E quando vocês começarem a ver essa figueira, ela brotar, ela florescer, saibam que o verão está próximo. Quando perguntaram dizendo assim, Senhor, quando saberemos que essas coisas acontecerão? E o que eles perguntaram era a respeito da destruição do templo. Jesus disse, quando vocês virem a cidade sitiada, vocês saberão que essas coisas estão perto. Quando eles viram, com o passar de algumas décadas, a cidade de Jerusalém cercada pelo exército romano, aquilo que lá era o sinal em dizer, chegou o dia do juízo, aonde Israel será destruído. Aonde Jerusalém, ou melhor, aonde exatamente o templo será colocado abaixo, pedra sobre pedra. Então vê que Jesus, irmãos, ele dá sinais, ele dá indícios. Agora, o que acontece? Israel, Jerusalém, né, é subjugado, é espalhado ali, né, como diz, cair ao fio da espada, foram cativos para todas as nações. Né? Quando é 1948, a ONU reconhece mais uma vez, Israel entra no rol, né, das nações em 1948, recentemente, pouco tempo atrás, né? Pouco tempo atrás, Israel se tornou nação. O que é isso? Quando Jesus ele faz essa comparação, irmãos, da figueira, ele está dizendo assim, que Israel, o Estado de Israel, a nação de Israel, é essa figueira. Essa figueira que ela começou a brotar novamente frutos e folhas. A partir de 1948, Israel se tornou nação novamente, ou seja, então quer dizer, irmãos, que está terminando a plenitude dos gentios, está terminando. Está entendendo? A plenitude dessa riqueza sobre as nossas vidas, esse arranjo de Deus, para que alcançasse outros povos, outras nações, aonde Israel, eles rejeitam o Senhor, esse endurecimento do coração. Veja que há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás, Israel volta a ser nação, ou seja, o juízo de Deus sobre Israel. Deus começa a restituir, Deus começa a restaurar mais uma vez essa nação. E da mesma forma, quando os discípulos perguntaram, Senhor, mas quando acontecerá a destruição do templo? E Jesus disse, basta vocês estarem atentos, quando vocês virem a cidade sitiada. E agora a gente poderia perguntar assim, mas Senhor, né, quando saberemos dos últimos tempos? Porque se a gente voltar aqui, irmãos, para o versículo 7 do capítulo 21, a primeira leitura que a gente fez, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá? Quando essas coisas vão se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganado, porque muitos virão em meu nome. Vai acontecer também, versículo 9 aqui, vocês vão ouvir falar de guerra, de revoluções. Vocês vão ver falar aqui de terremotos, de epidemia. Mas antes que tudo isso aconteça, vocês serão presos. Muitos se levantarão contra vocês. Então, aquilo estava previsto, essa perseguição para aquele tempo, a destruição do templo para aquele tempo, mas essa ideia que Jesus passa aqui, que muitos viriam em meu nome, que haveria terremotos, que haveria fome, que haveria, né, tantas coisas terríveis acontecendo, sinais espantosos. Essas coisas já se aplicam não para aquele tempo, mas para o nosso tempo. Jesus tanto fala de algo profético para os seus dias, né? 3 décadas praticamente depois, como Jesus fala de algo escatológico que aponta para os nossos dias. E é claro que quando a gente fala desse assunto, sempre alguém vai dizer assim, mas sempre houve terremoto, sempre houve maremoto, sempre houve isso, sempre aquilo, e ao longo das histórias realmente sempre houve, e é verdade isso. Mas o que Jesus fala, irmãos, é que nesse tempo haveria uma crescente dessas coisas. E o que a gente tem visto nesse tempo de hoje é isso, uma crescente de tudo isso que Jesus falou, e principalmente do primeiro sinal que Jesus fala. Qual é o primeiro sinal? Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E o que a gente tem mais visto hoje como sinal, irmãos, eu acho que é mais grave do que qualquer terremoto, do que qualquer maremoto, do que qualquer ciclone, tempestade que tenha acontecido em muitos lugares, nos nossos dias.
né? Geralmente a gente vê terremoto em tal lugar, ventania, ciclone, tufão, né? Tsunami. Irmãos, isso tem acontecido com frequência. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é exatamente essa questão que Jesus fala, porque muitos viriam em seu nome. E muitas vezes, irmão, não é essa questão de dizer assim, olha, eu sou o Cristo, não, mas é assim, o que estamos fazendo aqui é em nome de Cristo. E o que acontece nisso aí é o quê? É uma, digamos assim, é uma diluição do Evangelho. Porque muitas pessoas estão se deixando, Jesus admoestou o quê? Cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane, porque o engano vai operar de tal forma que as pessoas perderão a noção da realidade daquilo que está acontecendo. E é isso, irmãos, o grande acontecimento dos nossos dias é o crescimento do engano, onde as pessoas estão deixando de realmente ouvir a palavra de Deus, porque, irmãos, o evangelho que está sendo hoje divulgado, pregado, dito por muitos lugares aí, e muitas vezes até servindo de chacota, de desprezo, de zombaria, é esse evangelho que Jesus aqui está falando. São essas pessoas que estão dizendo assim, estamos fazendo coisas em nome de Jesus, fazendo mercados da fé, como Pedro afirmou, pessoas que teriam comichão nos ouvidos, como disse Paulo. Isso é característica do evangelho, ou do falso evangelho dos últimos dias. É o evangelho que as pessoas fazem o mercado da fé, que Pedro afirma, e o evangelho que causa comichão nos ouvidos, que Paulo fala, ou seja, as pessoas já não vão querer ouvir uma mensagem que vão contrariar a vida delas. As pessoas não vão querer ouvir um evangelho que vai contradizer, veja só, o que foi que Jesus falou aqui no versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Veja só 3 coisas que Jesus fala. Irmãos, em uma delas, você pode achar, não, a preocupação é das menores, não. A preocupação é das coisas que tem tirado as pessoas do caminho do Senhor. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, ou seja, chegue de surpresa. As pessoas estão envolvidas nos seus próprios deleites, é isso que Jesus está afirmando. As orgias, a embriaguez e as preocupações são coisas que têm envolvido a vida das pessoas de tal forma que elas têm perdido o verdadeiro foco, a direção da palavra de Deus. E eu acredito, irmãos, que não é um terremoto, um maremoto, por mais que isso nos chame a atenção, epidemias que surjam, não será isso, mas a gente vê como o evangelho desses últimos tempos está chegando até nós. E para muitas pessoas, irmãos, dizem que se você... Eu nunca fiz, não vou fazer isso para comprovar, mas dizem que o sapo ele é um animal que ele se adequa ao ambiente que ele está. Dizem que se pegarem um sapo e colocar numa panela e colocarem com água dentro e colocar no fogo, ele possivelmente morra ali cozido, porque ele perde a sensibilidade, ele vai se adequando ao ambiente que ele está. Bom, não sei até onde isso é verdade. Mas a aplicação disso, muitas vezes, é aquela questão do morno que Jesus diz. Porque você não é frio nem quente, porque você é morno. Eu vomitar-te-ei da minha boca, ou seja, é aquela pessoa que se deixa levar sempre à conformidade das coisas. Ele se conforma ao clima, ao ambiente. Opa, é dessa forma? Não tem problema. É desse jeito que estão se pregando? Opa, vamos viver. Ele sempre se adequa àquilo que está sendo colocado. E a Bíblia não é a favor disso. Nós temos que nos amoldar aquilo. É o evangelho frio, estou no evangelho frio, o evangelho quente, o evangelho da revelação, da provisão, da prosperidade. E a pessoa vai se colocando, não de forma alguma. A Bíblia diz que nós temos que ser transformados pela palavra de Deus. Confrontados pela palavra de Deus. Irmãos, e eu vejo quando a gente olha, claro, voltando aqui, e olhando para essa figueira que a Bíblia aponta, que Jesus fala, essa figueira é Israel. E observa que Israel voltou a ser nação, voltou a ser nação, coisa que muitas vezes muitos cristãos não sabem,
Voltou a ser nação. O povo começou a voltar das outras nações, estavam espalhados sobre todas as nações, e o povo começou a voltar para lá, Hoje já se fala, não sei, daqui a quanto tempo, nós não podemos, irmãos, predizer nada, mas já se falam hoje na reconstrução do terceiro templo. O templo de Salomão, o templo de Herodes, terceiro templo, aquele templo lá que o anticristo vai sentar nele. Hoje já se fala a respeito disso. Não sabemos o dia ou a hora. Eu ouvi falar, eu vi uma reportagem de certas pessoas dizendo que já os utensílios do templo praticamente já existe tudo. As vestes sacerdotais, os animais do sacrifício, já existe uma série de coisas, já existem, irmãos. Eu não duvido. Eu não vi, mas não duvido que já exista. Tudo isso aguardando o momento que o templo ele seja reconstruído. E isso é bíblico. O terceiro templo, essa reconstrução, aonde o anticristo vai sentar lá nele e se declarar Deus. Bom, Israel já começou a florescer, irmãos. Algumas décadas para cá, já voltou a ser nação. Então o que é que Jesus está dizendo? Olha para eles, o fruto está sendo produzido, as folhas estão sendo brotadas, então olhe para eles, não se perca da fé, cuidado com as coisas que estão acontecendo, as orgias, as três questões que ele colocou, as bebedices, os engodos da vida, ou seja, propriamente ele vai colocar aqui, a terceira colocação dele que ele colocou aqui, é sobre essa questão das pessoas se preocupar. O mundo hoje tem causado muitas preocupações, as pessoas têm se envolvido em suas preocupações, e têm deixado justamente de entender os sinais. Senhor, quando isso vai nos acontecer? Olha, quando a figueira começar a florescer. Quando a figueira começar a produzir fruto. Senhor, quando vão sitiar, ou melhor, Senhor, quando vão derrubar essas pedras, quando o templo não vai ficar pedra sobre pedra. Quando vocês virem Jerusalém sendo sitiada, isso vai acontecer. E quando a gente vai ver essas coisas dos últimos tempos? Quando a figueira começar a florescer. Quando Israel começar a florescer, e já começou, irmãos. Como eu disse para você, Israel é uma das primeiras potências mundial, já está florescendo faz tempo. Então, o que a gente está vendo é um cenário para que a qualquer momento da nossa vida possa acontecer. É claro que quando a Bíblia fala de últimos dias, últimos momentos, ela sempre nos dá aquela ideia de algo que está em continuidade, que houve já um começo. Estamos já vivendo essa questão, e brevemente é isso que vai acontecer, tá bom? Então, que a gente hoje possa ter esse conhecimento histórico do que aconteceu. Israel, desde 526, quando foi deportado para a Babilônia, começou a cair nas mãos do gentio, a fim de que todo o projeto de Deus nos alcançasse, mas hoje, pode ter certeza disso, essa questão, eu creio que já está sendo, de certa forma, concretizada dentro do plano de Deus. Então, isso só diz uma coisa, que Jesus, ele está perto de voltar. Amém? Dia e hora, a gente não sabe, irmãos, mas está aqui, tá bom? Pelo menos está nos dizendo que de 1948 para cá, a figueira, ela começou a florescer. Isso me dá sinais de que Jesus está voltando. Ainda o dia e a hora, eu continuo sem saber. Nós continuamos sem saber, mas uma coisa é certa, está mais perto, não está? De 48 para cá, a coisa, está mais perto. Então, que a gente possa não nos deixar levar pelas orgias desse mundo, pelas bebedices, pelas preocupações, pelas coisas que podem facilmente nos tirar do Senhor. O diabo sempre vem de forma mascarada, dissimulada, não é verdade? Para tirar as pessoas do caminho do Senhor. Simulando coisas, aparentemente, coisas boas, coisas atrativas, coisas normais, coisas que realmente possa chamar a atenção. O diabo nunca vai vir de uma forma que me escandalize ou te escandalize, não. De forma alguma ele vem transfigurado de uma boa amizade, de algo bom, de algo prazeroso. Mas pode saber, irmãos, que tudo aquilo que ele oferece é momentâneo,
Como Jesus disse, está vendo todo esse templo tão ornamentado? Vai passar, pedra sobre pedra vai cair tudo. Então Jesus ensinou o quê? Não olhe para o passageiro, olhe para o eterno, não olhe para o material. Então a nossa preocupação muitas vezes está muito naquilo, irmãos, que é casa, que é carro, que é palpável, que é visível. A nossa preocupação geralmente está em torno disso. E Jesus está dizendo, não, olha, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso vai passar. Amém? Que o Senhor nos conduza no seu conhecimento e crescimento sempre. Amém, irmãos? E o meu conselho para você é esse. Não se perca não, tá bom? Continue de pé, vele pela sua vida, tá certo? Vele você mesmo. Amém?